Fala pessoal, tudo bem? Você sabe o que é um conjunto egocêntrico? É o que vamos ver hoje em uma questão de medicina da CAF 2025 que fala de conjuntos, estatística, polinômios, trigonometria e probabilidade. É logo depois da vinheta. Então a questão número 27 pede para assinalar a alternativa correta. Ele diz ali, é uma definição, um conjunto não vazio é chamado de conjunto egocêntrico quando ele não pensa nos outros, quando ele só pensa em si mesmo. Não, brincadeira. Se o seu tamanho for exatamente a mediana do conjunto. E aí ele dá um exemplo para a gente poder entender direitinho essa definição de conjunto egocêntrico. Por exemplo, com o conjunto A, que tem 5 elementos, o tamanho do conjunto, é o número de elementos de A igual a 5, e 5 é a mediana desse conjunto de 5 elementos. Então veja, quando você tem um número ímpar de elementos, a mediana é justamente o elemento central. Então, se esse elemento central for 5 e o conjunto tiver 5 elementos, então ele é chamado de conjunto egocêntrico, tá? Só vamos lembrar uma coisa, se por acaso esse conjunto tivesse um número par de elementos, vamos dizer que não tivesse o 10 aqui, ó, você teria 1, 3, 5 e 8, ou seja, você tem 4 elementos, certo? E veja que com 4 elementos, a gente faz a mediana como sendo a média aritmética entre os dois termos centrais, porque quando você tem 4, não tem 1 exatamente aqui no meio, né? Então entre 1, 3, 5 e 8 não tem nada. Portanto, você faz a média aritmética entre 3 e 5. 3 mais 5, 8 por 2, 4. A média entre 3 e 5 é 4. E nesse caso, se ele tivesse só esses 4 elementos, 4 seria a mediana e 4 seria o número de elementos do conjunto. Você concorda que ele também seria um conjunto egocêntrico, né? Então, quando a mediana é igual ao número de elementos do conjunto, conjunto é egocêntrico. Bom, ele diz, de acordo com essa definição, a quantidade de subconjuntos egocêntricos do conjunto B igual a 1, 2, 3, 4 e 5 é um número primo. Vamos ver. Então a gente vai verificar quantos são os subconjuntos que são egocêntricos desse conjunto, vamos ver se é um número primo. Vamos lá. Então, resolvendo aqui a letra A, a gente tem que começar a partir de um certo número de elementos do conjunto e verificar se a gente consegue escolher subconjuntos desse conjunto aqui, que contenham esse número de elementos e que contenham a mediana, que é a mediana desse conjunto, seja igual a esse número de elementos. Então vamos tentar fazer com um elemento, né? Com zero não tem sentido, porque quando você não tem nenhum elemento dentro do subconjunto, subconjuntos são todos os conjuntos que cabem dentro do conjunto B. O primeiro deles é o conjunto vazio, só que o conjunto vazio não tem elemento nenhum, então não tem nenhum elemento que possa ser igual à sua mediana, tá? Então vamos lá, com um elemento, que é o primeiro que a gente vai considerar, com um elemento, eu tenho que tentar procurar um conjunto, ou fazer um conjunto, cuja mediana seja 1. Ora, se eu escolher somente o número 1 como elemento, a mediana desse conjunto com um elemento vai ser o próprio número 1. Portanto, a mediana é 1 e o número de elementos é 1. Então eu tenho um conjunto. Um conjunto já é um conjunto egocêntrico aqui dentro. Agora, se eu pegasse, por exemplo, o unitário do 2, quer dizer, um conjunto somente com o número 2, com um elemento igual a 2, o número de elementos seria 1, e a mediana seria 2, que é o próprio elemento. Quando tem só um elemento, ele é a mediana. Então, 2 é diferente de 1, não vai dar, nem com 3, nem com 4, nem com 5. Concorda que com um elemento, o único subconjunto que a gente consegue fazer, que é egocêntrico, é esse que tem somente o número 1 ali dentro, certo? Agora vamos ver com 2 elementos, se a gente consegue algum conjunto que seja egocêntrico. Vamos lá, com 2 elementos eu tenho que tentar fazer com que a média desses 2 elementos, imagine que eu tenho 2 elementos aqui, ó, a média deles, por que a média? Porque ele está falando da mediana. E quando eu falo da mediana com um número par de elementos, não tem nenhum elemento exatamente no meio, então eu pego a média aritmética dos 2 elementos mais centrais, que no caso, como o conjunto só tem 2 elementos, eu tenho que fazer a média desses 2. Então, ele tem 2 elementos, a mediana tem que ser 2. Como é que eu escolho números aqui cuja média aritmética seja 2? Ora, se eu pegar 1 e 2, a média aritmética entre 1 e 2, porque eu estou escolhendo 1, 2, 3, 4, 5, né? A média aritmética entre 1 e 2 é 1,5, não serve. Se eu pegar 1 e 3, opa, a média aritmética entre 1 e 3 é 1 mais 3, 4 por 2, 2. A média aritmética aqui é 2, portanto a mediana desse conjunto é 2. E quantos elementos ele tem? 2 elementos também. Portanto, a gente pode dizer que este conjunto 1 e 3 é um conjunto egocêntrico. Tudo bem? Agora vamos imaginar o seguinte, 1 e 4 não dá. 1 e 5, né? 1 e 4, a média
1 mais 4 sobre 2 dá 2,5. Não é igual a 2, que é o número de elementos. 1 mais 5 sobre 2 também não é igual a 2. 2 e 3, aí a gente já passa, né? Porque eu vou ter 2 e um número maior do que 2. A média não pode ser igual a 2. 2 e 4, 2 e 5, 3 e 4, 3 e 5, 4 e 5. Nenhum desses vai ter média aritmética dos dois elementos iguais a 2. Portanto, a gente tem um só conjunto que tem dois elementos cuja mediana vale 2, porque a média aritmética dos dois mais centrais vale 2. E aí a gente tem dois elementos. 2, que é o número de elementos, é igual à mediana, que é 2 também. Portanto, só tem um conjunto que nos interessa com dois elementos. Agora vamos ver com três elementos. Ora, com três tem mais. Vamos ver? Olha só. Com três elementos, vamos pensar o seguinte, ó. Eu tenho um espaço, outro espaço, outro espaço. Lembrando, gente, que a ordem nos conjuntos não muda o conjunto. Isso quer dizer o seguinte, se eu pegar um conjunto, por exemplo, 1, 2, 3, é o mesmo conjunto, eu não posso considerar duas vezes, do conjunto 3, 2, 1. Tá? 1, 2, 3, 3, 2, 1 é o mesmo conjunto, é um conjunto só com estes três elementos. Para diferenciar um conjunto do outro, conjunto é diferente de outro conjunto quando ele tem elementos diferentes, não quando a ordem desses elementos muda. Tá bom, para que a mediana seja igual a 3, que é igual ao número de elementos desse conjunto, eu tenho que ter esse elemento aqui igual a 3, concorda? Então, se eu jogar o 3 aqui, qualquer elemento que eu coloque aqui, mas lembrando que a gente vai fazer em ordem, porque a gente não quer contar duas vezes cada um. Então, qualquer número que eu coloque aqui, seja 1 ou 2, já vai me interessar, porque aí eu vou ter 1, 3 alguma coisa, 2, 3 alguma coisa, a mediana, que é o termo do meio, vai ser igual ao número de elementos. Eu estou formando só conjuntos egocêntricos. Depois do 3, eu posso colocar ou 4 ou o 5. 4 ou 5 me interessam, porque eu posso ter, por exemplo, quais são os conjuntos? 1, 3, 4, 1, 3, 5, 2, 3, 4, 2, 3, 5, e aí eu vou ter vários conjuntos aqui, todos eles com a mediana igual a esse termo central, que é 3, que é igual ao número de elementos, portanto vai ser um conjunto egocêntrico. Eu posso escrever todos eles, né? Vai ser 1, 3, 4, 1, 3, 5, ou 2, 3, 4, ou 2, 3, 5. Esses são os subconjuntos com três elementos que têm mediana igual a 3, portanto são egocêntricos, porque é igual ao número de elementos. Então aqui a gente tem 4 conjuntos. 4 conjuntos que me interessam com 3 elementos cada um. Lembra que eu falei que a ordem não é importante, quer dizer, você não pode diferenciar, você não pode dizer, por exemplo, que 4, 3, 1 é um outro subconjunto, né? Porque 1, 3, 4 a gente já contou, e o que importa é quais são os elementos, não a ordem deles. Muito bem, então são só 4 mesmo, né? 4 elementos, onde o 3 é o elemento central. Tudo bem, então a gente sempre coloca ordenado. Agora vamos ver, com 4 elementos, se eu consigo fazer algum subconjunto que tenha mediana igual a 4, porque é um número de elementos. Então eu teria 1, 2, 3, 4 lugares para poder tentar fazer um conjunto aqui, utilizando 1, 2, 3, 4 e 5. Mas espera aí, então isso quer dizer o seguinte, quando eu tenho um número par de elementos, eu tenho que fazer a média aritmética dos dois termos centrais. E a média aritmética entre esse e esse vai ter que ser igual ao número de elementos, que é 4. Como é que eu poderia fazer a média desses dois termos ser igual a 4? Ora, a única chance que a gente tem é você somar dois elementos que dão soma 8, né? Porque a soma dividido por 2 é a média. Então, a soma 8 eu só vou conseguir entre 1, 2, 3, 4 e 5. Eu não posso usar duas vezes o número 4, tá? Repetição de elementos não diferencia o conjunto também. Então, seria colocar o 3 e o 5. Mas como a gente está falando de um conjunto ordenado aqui, eu não tenho como, sempre para fazer a mediana, eu tenho que ordenar e daí os dois centrais são aqueles que eu faço a média aritmética, tá? Eu não tenho um número maior do que 5 para poder colocar depois do 5. Então, é 1, 2, 3, 4, 5 que eu tenho disponível. Enxerga que esse 3 e esse 5 aqui, para dar a média aritmética 4, portanto a mediana vai ser 4. Eu não consigo formar nenhum conjunto porque eu teria que colocar um número menor do que 3 aqui, 3, 5 e um número maior do que 5 lá, para que a mediana fosse igual a 4, porque 4 é o número de elementos. Então aqui eu não tenho nenhum conjunto com 4 elementos. E outra possibilidade seria o número de elementos ser igual a 5, que é todo o conjunto B, porque um conjunto B está contido nele mesmo, ele é um subconjunto dele mesmo. Portanto, eu teria que ter da mesma forma com 5 elementos, mas aí talvez você já tenha percebido que não vai dar certo, porque aí eu teria o próprio conjunto, o único que tem 5 elementos, é 1, 2, 3, 4 e 5. E aí a mediana obrigatoriamente seria igual a 3. Portanto, eu não posso considerar esse
porque a mediana teria que dar 5 para ele ser egocêntrico. Então vamos lá, quantos conjuntos a gente tem? Esse conjunto que só tem o número 1, esse conjunto que tem os números 1 e 3, e depois outros 1, 2, 3, 4 conjuntos que tem 3 elementos. Com 4 e com 5 não tem nenhum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A resposta seria 6 subconjuntos. 6 subconjuntos, e ele não quis dizer a quantidade, mas ele disse que é um número primo. Opa, 6 não é primo. Por que 6 não é primo? Porque ele é divisível por 1, 2, 3 e 6. Números primos são aqueles que têm dois divisores diferentes, exatamente dois. Por exemplo, o 3 só é divisível por 1 e por ele mesmo. O 5 só é divisível por 1 e por ele mesmo. Lembrando e pensando em outras coisas que podem estar associadas na tua preparação para o teu vestibular. Quais são os números primos? Começando, né, os números primos positivos. O 1 não tem dois divisores distintos, diferentes, portanto o 1 não é primo, tá? Se você tiver que fazer um exercício de vestibular e ele te perguntar de alguma forma se o 1 é um número primo, você vai dizer que não. Os números primos começam no 2, que é divisível por 1 e 2, o 3, o 4 não, porque ele é divisível por 1, 2 e 4, e assim por diante. Então os números primos são os primeiros, né? 2, 3, 5, o 7, o 6 não, opa, escrevi 6. 7, depois do 7, o 8 não é, o 9 não é, o 10 não é, o 11, o 13 e assim por diante, tá? Esses são os números primos. Então, você já sabe, ou você lembra comigo que 1 não é primo, começa no 2, aqueles que têm dois divisores distintos, tudo bem? Então esse aqui é falso, porque ele falou que é um número primo, então essa é falsa. Vamos dar uma olhada na B, na C e na D para ver se tem alguma verdadeira. Já vou dar um spoiler. Essa questão foi anulada, porque eles pediram a alternativa correta e não havia nenhuma das 4 como corretas. A gente vai ver por que a B é falsa, por que a C é falsa e por que a D é falsa também. Vamos tentar fazer da melhor maneira possível para você aprender qualquer coisa que a gente possa ver em cima desse exercício, para tentar ver outras coisas que poderiam também aparecer ali, tá bom? Vamos lá, eu vou apagar isso daqui e a gente vai resolver a letra B então. Nessa letra B, ele pergunta, né, se ele afirma que é verdadeiro, e a gente vai ver se é ou não, que o polinômio p de x, dado o polinômio do quarto grau, aqui 5x à quarta e assim por diante, se ele é divisível pelo polinômio d de x igual a x menos 1. Ora, você pode, como é um polinômio numérico, você pode resolver de várias formas. Você pode dividir pelo método da chave, colocando o polinômio aqui, daí fazendo uma chavinha, colocando o segundo polinômio x menos 1 aqui, achar o quociente e achar o resto. Ora, quando que ele é divisível? Quando esse resto vale 0. Então você pode dividir pelo método da chave, tranquilamente. Você pode dividir usando o Brio-Ruffini, que é aquele que você coloca os coeficientes do polinômio aqui, e para dividir por x menos 1, você coloca o número 1 aqui. E aí você vai ter certos números aqui embaixo, isso a gente já fez em vários testes, né? E aí se o resto, que é o último número aqui, aparecer igual a 0, então ele vai ser divisível por esse polinômio. Tudo bem, mas o mais rápido, o mais fácil, é você usar o teorema do resto de D'Alembert. O teorema do resto afirma o seguinte, que o resto da divisão de p de x por x menos a é p de a. O resto da divisão, esse resto aqui, da divisão de p de x por x menos a é p de a. Portanto, se eu estou dividindo por x menos 1, basta fazer p de 1. Se esse p de 1, que é o resto, valer 0, então a gente tem o polinômio como sendo divisível, né? Porque o resto deu 0. Vamos fazer o p de 1. P de 1 o que é? Trocar x por 1 aqui, aqui e lá. Então vai ficar 5 vezes 1 elevado à quarta, menos 4 vezes 1 ao cubo, mais 1 menos 1. 1 ao quadrado, né? Menos 1. Então, p de 1, que é o resto da divisão de p de x por x menos 1, vai ficar 5 vezes 1, menos 4 vezes 1, mais 1 menos 1. Mais 1 menos 1 corta, vai ficar 5 menos 4, que é igual a 1. Se o resto vale 1, então o resto não vale 0. Se o resto valesse 0, ele seria divisível. Como o resto vale 1, ele não é divisível. Portanto, esta, que era a primeira era falsa, a gente já resolveu, e essa também é uma afirmativa falsa, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, esse aqui foi da letra B. Agora vamos resolver já aqui na letra C. Eu vou fazer também da maneira mais rápida, para que esse vídeo não fique muito longo, mas você poderia usar um método um pouco mais demorado para achar o valor da cossecante. Olha só, dada a tangente de x, que é igual a menos 2, e x é um arco situado no segundo quadrante, então x pertence ao segundo quadrante. Vamos imaginar o seguinte, ó, eu tenho um arco, e esse arco está no segundo quadrante. Vamos lembrar aqui, ó. Ele está neste quadrante aqui. Esse quadrante que é o segundo
quadrante. Muito bem, ele está dizendo que a tangente é negativa. Sim, a tangente é negativa no segundo quadrante, legal. E ele está dizendo que a cossecante é menos raiz de 5. Ele deu o valor da tangente, ele está pedindo a cossecante. Só que eu quero mostrar para você que a gente consegue resolver muito rapidamente, sem calcular nada, esse teste aqui, essa afirmativa C. Vamos lembrar o seguinte, ó, cossecante, ou com dois S ou com um S só, tanto faz, cossecante de x é o inverso, é 1 sobre o seno de x. Cossecante, por definição, é o inverso do seno. Ora, então se o seno for positivo, 1 sobre um número positivo vai dar um número positivo. Se o seno for negativo, a cossecante será negativa, porque é 1 dividido por menos alguma coisa, vai dar um resultado negativo. Então o sinal da cossecante e o sinal do seno são iguais, mas você lembra que o seno é para cima, seno é vertical, para cima e para baixo. Portanto, o seno no segundo quadrante é positivo, no primeiro também, o seno é negativo no terceiro e quarto quadrantes, porque ele está para baixo. Legal, agora, eu sei que o seno é mais alguma coisa. Esse seno aqui, ó, é positivo. 1 dividido por um número positivo vai dar um resultado positivo com certeza, certo? Mas ele falou que a cossecante desse mesmo arco que está no segundo quadrante é menos raiz de 5. Pô, peraí, se eu sei que o resultado tem que ser mais, e ele disse que o resultado é menos qualquer coisa, então a afirmativa obrigatoriamente vai ser falsa, porque a cossecante é positiva no segundo quadrante. Enxerga isso? Agora, se eu quisesse calcular o valor da cossecante, às vezes pode ser numa questão que ele desse um valor positivo aqui. Como é que eu sei se é raiz de 5 mesmo, por exemplo, né? Então, você poderia seguir o seguinte caminho para, dada a tangente, achar a cossecante. Uma maneira que você poderia usar é o seguinte, tá? Aqui a gente já sabe que é falso, já poderia passar para a próxima sem perder tempo, mas eu gostaria de te mostrar qual é o caminho que você pode seguir para achar essa cotangente, essa cossecante. Olha só, dada a tangente, eu posso usar secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. É uma das fórmulas, 8 fórmulas básicas da trigonometria ali, que muita gente inclusive nem dá muito valor, mas é interessante quando você quer, dada a tangente, achar a secante. Por que eu poderia achar a secante aqui? Porque a secante de x é o inverso, assim como a cossecante versus seno, a secante é o inverso do cosseno. Ah, mas espera aí, então eu posso aqui achar o cosseno, né? Aqui eu vou achar a secante, porque eu tenho uma tangente. Aí eu acho o cosseno, e tendo a tangente e o cosseno, eu lembro que tangente é seno sobre cosseno. Ora, eu já tenho o cosseno, eu já tenho a tangente que foi dada lá no começo, eu consigo achar a partir daqui o seno. Mas espera aí, para que eu quero achar o seno? Porque se eu tiver a cossecante de x, que é 1 sobre seno de x, eu tenho o seno e eu consigo achar agora a cossecante, que foi justamente o que ele pediu. Então veja que caminho longo que você teria que fazer para achar o valor, né? Então, dada a tangente, eu acho a secante, daí eu acho o cosseno, daí eu acho o seno, e aí eu inverto e acho a cossecante. Cossecante de x é menos raiz de 5, não sei, né? Mas eu sei que ela não é negativa. Não vou fazer todo esse caminho aqui, mas esse seria o caminho que você poderia seguir para achar a cossecante de x, tá bom? Agora, vamos dar uma olhada aqui na letra D. Eu vou só apagar esta partezinha aqui da direita para dar um espaço para a gente poder escrever, e ela não é muito grande não. É interessante a gente pensar no raciocínio que essa letra D traz para a gente. Deixa eu traçar retinho aqui. Então agora, na letra D, como é que a gente tem que pensar? Agora é de probabilidades. Em 3 lançamentos de uma moeda honesta, 3 lançamentos, tá? 1, 2, 3. A probabilidade de não ocorrer a mesma face nos 3 lançamentos, ele está dizendo que é de 1 em 4, 1 quarto. Bom, a probabilidade de não ocorrer a mesma face nos 3 lançamentos. Então vamos ver o seguinte, por exemplo, se ocorrer uma cara, coroa e cara. Pronto, já é o que a gente quer. Coroa, cara, coroa. Coroa, coroa, cara. Você percebe que existem muitas possibilidades que a gente teria que fazer, cada uma delas separadamente, calculando? Quando ele fala que alguma coisa não vai ocorrer, você pode, em muitos casos, pensar no total, que é 100%, ou 1, probabilidade unitária, 1, menos, retirando desse 100%, aquilo que eu não quero que ocorra. Então pensa o seguinte, ó, se eu fizer pelo caminho inverso a probabilidade de não ocorrer, ó, eu vou colocar um não aqui, probabilidade de não ocorrer a mesma face nos 3 lançamentos é 1, que é a probabilidade de 100%, 100 sobre 100, que é 1, menos, retirando desse 100%, a probabilidade de resultados iguais, a mesma face nos 3 lançamentos. Porque resultados iguais é muito mais fácil de calcular do que resultados diferentes, tem muito menos possibilidades. Quais são as 2 únicas possibilidades de
resultados iguais nos 3 lançamentos. Eu posso pensar assim, ó, cara, 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 ou a gente chama de K, porque cara e coroa começam com C, né? Então eu coloco ali K como cara. Ou coroa, coroa, coroa. São as duas únicas possibilidades de ter 3 faces iguais nos 3 lançamentos. Ora, se eu calcular a probabilidade disso acontecer, se eu fizer 100%, vamos dizer que isso aqui deu 80%, tá? 80%. Tirando dos 100%, sobra 20% disso não acontecer. Né? Então é o contrário, é o complemento para 100%. Então vamos lá, vamos calcular qual a probabilidade de ocorrer a mesma face nos 3 e daí a gente tira de 100%. É isso que a gente vai fazer. Vamos lá, qual é a probabilidade de dar cara no primeiro, cara no segundo e cara no terceiro? Quantas faces são possíveis? Ou cara ou coroa? Então interessa para mim 1 em 2 resultados. Para a primeira moeda, né, primeira chance e meio, né, de você ter um resultado cara na primeira moeda. E cara na segunda moeda, meio também, porque é 1 em 2 resultados. E é vezes, né, em probabilidade, cara, meio no terceiro também. Quando a gente fala de ou, eu vou somar as probabilidades. Então, e é vezes, ou é mais. Agora, cara e cara e cara. Desculpa, aqui são 3 coroas. Coroa e coroa e coroa. Para tirar coroa, a chance também é meio, né? Para tirar coroa no segundo, multiplica por meio de novo. Para tirar coroa no terceiro, meio de novo. Então, a probabilidade de resultados iguais vai ser igual a quanto? 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vai dar probabilidade de iguais 1 sobre 8. Multiplicando 1 vezes 1 vezes 1 em cima dá 1, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 embaixo. Mais 1 oitavo, que é a mesma coisa aqui desse lado. 1 oitavo mais 1 oitavo vai dar 2 oitavos. É só tirar o mínimo, né? 1 mais 1, 2 sobre 8. E 2 sobre 8 é 1 quarto. Opa, então 1 quarto, beleza, legal, ele falou que era 1 quarto. Não, ele falou que era a probabilidade de não ocorrer a mesma face. E a gente calculou a probabilidade de ocorrer a mesma face. Qual é a probabilidade de não ocorrer a mesma face? Vai ser 1, que é o 100%, retirando esse 1 quarto, que é a probabilidade de ocorrer a mesma face nos 3. Vai te dar como resultado aquela chance de não ocorrer a mesma face. E 1 menos 1 quarto, o mínimo é 4, aqui vai ficar 4 menos 1 sobre 4, que é 3 em 4. Então, isso quer dizer o seguinte, 1 sobre 4 é 25%, tá? É 0,25 ou 25%. Aqui é 75%. A maior chance é que não ocorram a mesma face nos 3 lançamentos. 25% das vezes que você jogar, em média, vai dar a mesma face nas 3 moedas, né? Nas 3 lançamentos de moeda. E 75% não vai dar a mesma face nas 3 moedas. Portanto, ele está dizendo que é 1 quarto a chance de não ocorrer. E a gente viu que era 3 quartos. Então, esta também é falsa. Olha só, eles conseguiram fazer as 4 afirmativas serem falsas e pedir para marcar a correta. Portanto, esta questão foi anulada. Então ela até apareceu aqui como A no primeiro gabarito, mas depois eles perceberam, não, puxa vida, 6, né, que era o número de subconjuntos ali, não é um número primo. Aí eles foram lá, corretamente, e anularam essa questão. É uma pena quando aparece uma questão assim anulada, porque veja o tempo que se gasta para resolver uma questão como essa, né? E aí a pessoa prova que a primeira é falsa, a segunda é falsa, a terceira é falsa, a quarta é falsa, e às vezes perde mais tempo ainda tentando buscar o seu erro. Onde foi que eu errei? Qual dessas 4 é que é verdadeira? Porque eu não achei nenhuma verdadeira, e a pessoa fica naquele looping. Por isso que é importante você tentar fazer o mais rapidamente possível cada uma das afirmativas, entende? Esse vídeo ficou bem longo, por quê? Porque eu fui explicando passo a passo como é que você tem que pensar. Mas se você puder, na segunda, na terceira e na quarta, principalmente que são as mais rápidas, provar rapidamente que elas são falsas, aí quando você olhar para letra A, se ficar um negócio assim meio de dúvida, marca ela e já passa para a próxima. Porque você já sabe que as 3, B, C e D são falsas. Então a única correta é verdadeira, né? A única correta pode ser a letra A. Nesse caso seria anulada, a gente sabe, né? Ela é falsa também. Mas num outro caso você poderia ganhar tempo nessa questão e não ficar aquela tentativa desesperada de achar uma verdadeira, quando às vezes a questão pode ser anulada e realmente a gente perde tempo nessa questão, tá bom? Valeu, gente, algumas dicas então de vestibular para você. Abraço e até o próximo vídeo. Que bom que você ficou comigo até aqui. Aproveita e se inscreve no canal e acione o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E se quiser aulas online comigo, veja como entrar em contato na descrição desse vídeo.